Boa tarde! Seja bem-vindo ao nosso programa A Arte de Lidar com Gente. Obrigado a você que esperou até agora. De fato, o Uber, né? Demora quase uma hora para aceitar, viu, minha gente? Muito obrigado a você que está nos acompanhando. Como é que você está? O Natal está chegando. Você está bem? Talvez nem todo mundo está bem, não é verdade? Eu acredito que muitos devem estar sofrendo, né? Devem estar de luto por terem perdido seu ente querido neste ano. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso programa, sobre o luto no Natal, né? Inclusive, ontem, né, eu estava lá numa confraternização e uma pessoa disse assim: este vai ser o primeiro Natal sem a minha mãe, né? Eu vi uma pessoa dizendo isso. Eu acredito que essa deve ser a realidade de muitas pessoas. Hoje, quando eu estava fazendo uma encomendação de um corpo, né, lá na funerária, me veio esse pensamento também na cabeça. Quantas pessoas também vão fazer o seu Natal, né, sem aquela pessoa que ama, né, sem aquela pessoa amada. E nós vamos iniciar, querido, com um texto bíblico. É um versículo bem simples, né, mas bem profundo, que vai nos ajudar bastante a vencer esse luto de Natal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, amado irmão, amada irmã, ouvimos esse evangelho que faz parte das bem-aventuranças. Felizes os aflitos, às vezes aparece assim, né? Bem-aventurados os aflitos, felizes os que choram, porque serão consolados. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, este programa hoje é dedicado a você que perdeu o seu ente querido, que chora, que sofre, às vezes tenta esconder as suas dores, tenta esconder as suas lágrimas, às vezes acha que tem que mostrar ser forte o tempo todinho. Chore, tá? Chore, faz bem, viu? Chorar faz bem. O próprio Jesus Cristo já ensinou aqui para nós, né? Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o luto não se vence com pressa, nem com frases prontas, mas existem atitudes simples que ajudam a atravessar o Natal sem se quebrar por dentro. Quero compartilhar agora algumas dicas muito concretas, amados irmãos, amadas irmãs. Não se cobre alegria. Então, a primeira dica, né? Então, não se cobre a alegria. Natal não é prova de felicidade. Se você está triste, seja verdadeiro. Deus não se ofende com a sua dor. Jesus, ele não disse, felizes os que disfarçam. Não. Foi o que ele disse? Felizes os que choram. Depois, querido, outra dica. Viva um dia de cada vez. Então, não tente viver o Natal inteiro de uma vez. Viva esta manhã, esta tarde, este momento. Pergunte apenas: o que eu consigo viver hoje? Isso já é maturidade espiritual. Crie um gesto de memória. Nesta terceira dica, eu digo a você: não apague quem você ama. Você pode acender uma vela, dizer o nome da pessoa em oração,
colocar uma foto discretamente, recordar uma história boa. Isso não prende você ao passado. Isso honra o amor vivido. Coloque o fundo musical Noite Feliz, tá bom? Isso. Então, querido, isso não prende você no passado. Isso honra o amor vivido. Quarta dica, amado irmão. Escolha com quem quer estar. Proteja o seu coração. Algumas pessoas ajudam, outras machucam mais. Você não é obrigado a sorrir para agradar. Não é obrigado a ir a todo lugar. Não é obrigado a explicar a sua dor. Diga sim ao que consola e não ao que pesa. Quinta dica, amado irmão. Reze do jeito que der. Reze como conseguir. Se não der para rezar muito, diga pouco. Se não der para falar, fique em silêncio. Uma oração já basta. Senhor, fica comigo. Então, reze essa oração, amado irmão, amada irmã. Senhor, fica comigo. Senhor, eu fico contigo. Também diga isso, tá bom, meu irmão? Senhor, fica comigo. E diga também, Senhor, eu fico contigo. Deixe que o Espírito Santo traduza o resto. Então se entregue. Se entregue. Sexta dica. Cuide do corpo. Então cuide, meu irmão, do seu corpo. O luto, ele cansa. Durma quando puder. Alimente-se com simplicidade. Caminhe um pouco. Cuidar do corpo também é um ato de fé. Lembre-se, o Natal não acaba com a dor, mas muda o sentido. Uma última dica, meu irmão, talvez a mais importante. O Natal não promete que você não vai sofrer. Ele promete que você não sofre sozinho. Deus nasceu pequeno, frágil, pobre. Ele sabe o que é a dor. Ele sabe o que é a ausência. E por isso ele fica. Então, meu irmão, minha irmã, se neste Natal você não conseguir festejar, não se culpe. Se você conseguir apenas não se apagar, isso já é uma vitória. Porque viver o luto no Natal não é esquecer quem partiu, é continuar vivendo sem trair o amor. Então, amado irmão, minha irmã, então viva este luto. Agradeça a Deus pelas pessoas que conviveram com você, com aquela pessoa amada. Você vê aquela tristeza no seu coração, procure ser significativo na vida das pessoas. Você pode, vá à missa de Natal, vá à missa do Galo. Ajude a quem mais precisa. Procure, visitar algumas pessoas que realmente fazem bem para o seu coração. Para concluir, queridos, eu quero contar para vocês uma história. Foi uma história real que está no livro. Que foi um livro que eu li bastante na época da pandemia. Eu li 2 vezes na época da pandemia. O nome do livro é Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. E tem um capítulo que fala sobre a depressão. E que ele conta lá, tem um dos capítulos que diz lá, como vencer a depressão em 14 dias. Dá várias dicas, até sugere você correr e tal, E tem várias histórias, Esse livro é feito por várias histórias. E uma das histórias que tem lá foi justamente um fato que aconteceu na noite de Natal.
Disse que tinha uma pessoa, né, que estava com depressão, estava com vontade de tirar a própria vida no Natal, porque ele via todo mundo comemorando o Natal, mas ele não podia comemorar o Natal com quem amava, porque havia perdido, parece que foi o pai ou foi a mãe naquele ano, né? Andou desorientado pelo mundo. Então ele chegou lá numa catedral e lá estava lá tocando os sinos da igreja e ele também estava tocando essa música, né? Noite Feliz, né? Estava tocando a música Noite Feliz, assim de forma instrumental, né? Estava saindo, né, de forma instrumental a música, né? Ele resolveu entrar na igreja, né? E antes dele entrar, ele encontrou um morador de rua. Ou melhor, ele entrou, né? Aí quando saiu, né? Encontrou um morador de rua. Aí perguntou, cadê seus pais? Eu não tenho pai nem mãe. Aí foi conversando com o morador de rua. Viu que não tinha ninguém, tinha sido se sentia abandonado por todo mundo. E era uma pessoa meio que passou por muitos sofrimentos. E sabe o que foi que esse rapaz fez? Ele acabou se interessando pela história do morador de rua. E o que foi que ele fez? Ele resolveu ajudar aquele morador de rua. Ele ajudou naquilo que ele mais precisava, o acompanhou, andou pela cidade, né? Então, querido, ele percebeu, né, depois que o fato de ele ajudar aquele morador de rua fez um bem muito grande para ele, queridos. Fez um grande muito bem para ele. E de fato ele ficou com vergonha que ele percebeu que aquela dor que ele estava sentindo não era nada em relação àquilo que aquele morador de rua estava passando. Então ele procurou ser significativo na vida daquela pessoa. Ou seja, quanto mais ele ajudava, mais ele se sentia bem. Exatamente. Então quanto mais ele ajudava, mais ele se sentia bem. Então, amado irmão, amada irmã, procure ajudar a quem precisa de verdade. Quanto mais você ajudar o outro, mais você também vai estar se ajudando. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Feliz Natal e ajude o seu irmão a ter um Feliz Natal também. Ide em paz, fique em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Não deixe de participar da missa de Natal, viu? Você pode participar tanto da missa do Galo, que é a missa do dia 24 à noite, como da missa do dia também, tá bom? Escolha e participe com muito amor e faça com que o Natal procure dar um novo significado se você tiver perdido aquela pessoa que você tanto ama. Deus abençoe, vos guarde, vos proteja hoje e sempre. Amém.